Bom dia, meus amigos, bom dia, meus irmãos. Começa agora mais um programa Espírito e Vida, uma produção da Federação Espírita do Rio Grande do Norte. O tema abordado no programa de hoje é bastante atual: o aborto. Aborto é crime? É lícito interromper a vida de alguém? O que diz a lei brasileira sobre o assunto? Qual a posição da doutrina espírita a esse respeito? Para conversar conosco sobre aborto, contamos com a presença de Kleber Costa. Kleber participa, aliás, Kleber é coordenador no Rio Grande do Norte do Movimento pela Vida e também participa do Move Paz, Movimento pela Paz, da Pastoral Carcerária, ou seja, é um homem de múltiplas atividades. Bom dia, Kleber. Bom dia, Nilo. Bom dia, senhores telespectadores do programa Espírito e Vida. Qual é a visão espírita a respeito do aborto? A visão espírita ela é bem interessante, porque o Livro dos Espíritos, Allan Kardec, quando pergunta aos espíritos quando se dá a união da alma e do corpo, eles explicam que essa união ela se dá no momento da concepção. E quando nós estudamos Espiritismo, quando nós refletimos acerca da questão das reencarnações, das motivações, dos objetivos das reencarnações, e a gente começa a perceber que antes mesmo dessa ligação do corpo com o espírito, já há uma predestinação. E a gente depois vai procurar no Livro dos Espíritos e encontra que há uma programação reencarnatória. Quando a gente lê o livro Os Mensageiros, de André Luiz, lá no capítulo 13 e 14, a reencarnação de Segismundo, então a gente percebe que efetivamente, muito antes do momento da concepção, já há uma programação de em que condições aquele espírito vai reencarnar. E o corpo adequado e conveniente e necessário para aquela experiência reencarnatória, ele já começa a ser programado também. Então, o momento da concepção é, digamos assim, o momento do final dessa programação reencarnatória e o início dessa outra fase, que é exatamente da vivência corporal. Mas houve toda uma programação por trás. Então, a interrupção desse processo, em qualquer momento, o nosso movimento trata mais da questão pós-concepção, porque é o entendimento da sociedade. Mas do ponto de vista espírita, a gente sabe que até, e o caso de Segismundo é bem emblemático, que a interrupção, mesmo antes da concepção, ela é problemática, porque naquele caso, aquele que havia se comprometido a receber Segismundo como filho, começa a relutar em proporcionar a concepção do corpo. E isso aí já dá um problema no plano espiritual. Segismundo começa a querer se revoltar. Então é um caso de antes da concepção. Agora, perante a sociedade, no nosso movimento, que é um movimento pela cidadania, e nós procuramos dar um enfoque não religioso, porque nós temos muitos argumentos científicos, judiciários e humanistas para sustentar essa posição. Então nós tratamos da questão apenas pós-concepção, porque a ciência também concorda que no momento da concepção ali já há efetivamente uma nova vida. Existe, na sua opinião, uma inclinação do nosso legislativo no sentido de aprovar o aborto? Há alguma abertura, alguma brecha por onde esse tipo de projeto possa ser aprovado? Ah, sim. Inclusive, se não fosse o nosso movimento organizado, esse projeto já teria sido aprovado na Câmara dos Deputados e muito provavelmente também no Senado Federal. Isso já seria lei no nosso país. O aborto estaria sendo praticado livremente, por qualquer motivo e em qualquer época. Esse projeto, que foi encaminhado em 2005 à Câmara dos Deputados, previa que os planos de saúde poderiam atender, querendo, não seria mais obrigatório o atendimento de parturientes. Então, partos não seria mais um item obrigatório dos planos de saúde. Não estariam incluídos na Previdência? Não, seria facultativo, eles poderiam oferecer ou não. Porém, o aborto seria obrigatório.
né? Eles faziam essa modificação, alteraria essa relação dos planos de saúde. Então, o atendimento das mulheres grávidas para fazerem parte seria opcional nos planos de saúde, mas o atendimento para a prática do aborto seria obrigatório. Esse projeto teve dificuldade de prosperar por conta dessas e de outras anomalias. Então, a então deputada Jandira Fegali, relatora do projeto na Comissão de Seguridade Social e Família, resolveu apresentar um substitutivo, que na realidade, no seu último artigo, dizia que, em função das alegações apresentadas, ficariam suprimidos do nosso Código Penal os artigos 124 a 127, que são exatamente os artigos que prevêem penas de prisão para as pessoas que praticam o aborto em nosso país. Portanto, suprimidos os artigos do Código Penal, liberaria o aborto. O que não é proibido é permitido, o aborto ficaria permitido a qualquer tempo, em qualquer época, por qualquer justificativa. A mulher poderia abortar, inclusive, no 9º mês de gravidez, na mesa de parto, na sala de parto. Se ela resolvesse abortar, ela poderia abortar, estava acobertada pela lei. O que é evidentemente um absurdo. Agora, os nossos ouvintes devem estar se perguntando, e nos casos especiais? Por exemplo, dos embriões anencéfalos, nos casos de estupro principalmente, talvez seja o que mais chega à sociedade, inclusive com esse caso recente da garotinha grávida de gêmeos. Como é que seria a postura do cristão, a postura do espírita frente a esses desafios? Muito bem. Há duas posturas. Na postura da lei, a lei hoje, né, como ela está prevista, graças a Deus não foi modificado, nosso movimento conseguiu barrar isso, tanto na Comissão de Seguridade Social quanto na Comissão de Constituição e Justiça, e agora esse projeto está na mesa do presidente da Câmara para ser votado em plenário, né? Mas essa lei brasileira, ela tem duas excludentes, que as pessoas confundem dizendo que, nesse caso, o aborto é permitido. Não, o aborto não é permitido no Brasil em nenhuma hipótese. Agora, nas hipóteses de risco de vida da mãe, quando a gestação põe em risco a vida da mãe, a lei permite, logicamente, que baseada em laudo médico. A doutrina espírita também. De juiz, a doutrina espírita também corrobora com essa posição. Se há que se sacrificar uma vida, que se sacrifica aquela que está nascente, consolidada. Né? Então, essa é a posição da lei brasileira. A doutrina espírita concorda com isso e os segmentos cristãos, de uma forma geral, também concordam com essa posição, né? Mas isso é uma excludente da justiça, porque continua sendo um crime, porém as pessoas que o praticam não são punidas. Uma outra excludente, do ponto de vista jurídico, é exatamente no caso do estupro, porque eles, no caso de estupro, a pessoa poderá optar pelo aborto, não que o aborto tenha que ser feito necessariamente. Do ponto de vista espírita, não é admissível, porque aí nós estaríamos, do ponto de vista espírita, contrariando a lei de Deus. Porque se tudo que acontece nesse mundo acontece porque Deus permite, e se Deus permite alguma utilidade há de haver, nós estaremos impedindo que alguma coisa de útil aconteça. Pode ser que, do ponto de vista das nossas concepções, a gente tenha dificuldade de entender, né, que uma gestação a partir de um estupro, de um ato de violência, possa não ter utilidade, mas do ponto de vista divino, certamente tem. E nós conhecemos vários casos, nós que militamos nessa causa, de filhos, fruto de estupros, que hoje são arrimo de família. São cidadãos de bem, venceram na vida, se formaram, têm posição na sociedade e sustentam a própria mãe, que hoje depende deles, né? Então, não é porque uma criança foi gerada a partir de um ato violento que ela vai ser violenta, né? Para a gente concluir, o que é que nós como cidadãos, nós como espíritas, nós como cristãos, qual deveria ser a nossa atitude? Como que a gente pode colaborar para que tal coisa não se suceda, que essas leis sejam aprovadas? Bom, em primeiro lugar, nós espíritas temos que nos conscientizar dessa posição de espíritas, porque muitos de nós somos estudiosos da doutrina, simpáticos à doutrina, dizemos-nos adeptos da doutrina, mas não praticamos a doutrina. Porque quando nós somos solidários uns aos outros, essas diferenças
elas vão diminuindo, né? Então, nós precisamos colocar em prática os preceitos espíritas, a solidariedade para com os outros, inclusive para com os pequeninos, para a jovem que engravida inadvertidamente, que não necessita da nossa represália, necessita do nosso apoio, da nossa compreensão, da nossa ajuda, para que ela possa ter um melhor entendimento e levar aquela gravidez avante e que ela possa ser bem-sucedida. Porque muitas vezes as jovens optam por o aborto porque são reprimidas pela própria sociedade. Ela recebe uma negativa do próprio namorado que a engravidou. Ela fica cheia de vaidades porque vai ser mãe e o próprio namorado já abandona ela dizendo que não topa aquela parada. Quando ela vai socorrer o pai e da mãe, eles botam ela para fora de casa porque dizem que não receberam, ela não obedeceu a orientação dos pais e, portanto, aí vem a reprimenda. A própria sociedade reprime ela porque se ela for procurar um emprego, nenhum empresário vai dar emprego para uma jovem que está gestante, né? Elas são, de uma certa forma, relegadas, excluídas no meio do trabalho, né? Então, é a própria sociedade que cria essa situação. Então, nós precisamos desconstruir isso. É uma atitude nossa, agora é uma atitude de cada um de nós, que vai se conscientizando da posição que nós ocupamos nesse espaço, né? O Movimento Nacional pela Cidadania Brasil Sem Aborto procura fazer essa parte, né? Trabalhando, fazendo um trabalho independente de religiões. Algum telefone para quem queira colaborar? Nós não temos uma sede própria, porque os nossos recursos são, digamos assim, limitados, né? Mas nós colocamos sempre o nosso telefone pessoal à disposição dos interessados, aquelas pessoas que queiram ter mais informações acerca do movimento e que queiram de alguma forma participar, que é o 9986-1039. Nós estamos disponíveis, mantemos sempre o nosso telefone ligado, atendemos com satisfação e ficaremos satisfeitos se pudermos contribuir de alguma forma, levando informação para aquelas pessoas que desejam. Vamos agora a um breve intervalo. Agradecer a presença de Kleber, contar com ele aqui em outras vezes. No próximo bloco vamos continuar falando sobre o aborto. Fique conosco, voltamos já. Obrigado por continuar em nossa companhia. O programa Espírito e Vida continua falando sobre o aborto. Vocês vão agora assistir uma entrevista do programa Terceira Revelação. Doutora Ana Rosa, bem-vinda ao nosso programa. Olá. A partir de que ponto nós podemos dizer que a ciência define que começa a vida? Bem, esse é um ponto central da discussão com relação ao aborto. Muitos cientistas, muitos sociólogos, muitas pessoas envolvidas nesta discussão querem retirar a questão da discussão do início da vida para que a polêmica, para que se amenize um pouco a realidade do aborto. Na verdade, hoje a ciência ainda não tem determinado a partir de que momento se inicia a vida. O que a gente sabe é que a partir da concepção, quando o espermatozoide se une ao óvulo, quando se forma aquela primeira célula, ali todo o padrão genético, toda a herança genética daquele novo ser já está acumulada. Então, na verdade, a partir da primeira célula, você já tem gravado ali toda a cor dos olhos, o cabelo, traços daquele novo indivíduo. Então, você não tem como dizer, como determinar ou estabelecer uma fronteira entre a célula ovo, o embrião, a criança, o adulto. É só um contínuo mesmo da evolução do ser. Algumas pessoas dizem que apenas a partir do terceiro mês é que a criança sentiria dor. É verdade isso? Isso são suposições. Na verdade, não existe nada determinado sobre isso. Esses dados eles são baseados em questões relacionadas ao desenvolvimento do sistema nervoso central. Então, a gente sabe que o sistema nervoso ele vem se desenvolvendo ao longo da formação do embrião, do feto, e ele continua ao longo da vida. A criança, quando ela nasce, o sistema nervoso dela não está totalmente amadurecido. Então, áreas de memória, de cognição, de aprendizado ainda não estão amadurecidas ao nascimento. O que não significa que aquela criança, aquele bebê,
ele não tenha registros. Então, até pouco tempo atrás, se achava que o feto, com alguns meses, 4, 6, 7 meses, não sentia dor. Então, eram realizadas cirurgias, ainda intraútero, sem anestesia, sem preocupações com a dor. E hoje a gente já sabe que nessa faixa o feto sente dor. Reage, tem como... Até já foi filmado, Já eu já foram assisti filmadas trechos de um filme cirurgias. dentro do útero da mulher, avistando o horror, aquela face de desespero do neném sendo sugado. A gente sabe que com 4 semanas de gestação, o embrião ele já reconhece a endorfina, que é uma substância endógena, um neuropeptídeo, um neurotransmissor, que está relacionado ao prazer e à dor. Então, as células já estão preparadas para reconhecer. Além disso, em casos de regressão de memória, os indivíduos, os pacientes, eles relatam memórias desde o início da gestação. Memórias que são fugazes, são sensações, são emoções, podem não ser ideias claras, mas de alguma forma existe algum registro. Então, afirmar que não existe dor, que não existe sofrimento, ninguém pode afirmar. Alguns defensores da legalização do aborto, eles falam muito a respeito do direito à mulher ao seu próprio corpo. E ela teria, então, o direito a interromper essa gravidez. O que nós podemos pensar a respeito disso? Acho que ninguém nega que o indivíduo ele tem direito a ter autonomia sobre o seu próprio corpo. A questão central é que o embrião, o feto, ele é um outro indivíduo. Ele tem um DNA diferente do da mãe, ele tem características próprias, ele, inclusive, em alguns casos de gestação, ele é interpretado pelo organismo materno como um corpo estranho. A gente tem casos de abortamentos espontâneos porque o organismo da mãe faz uma reação imune, uma reação imunológica ao feto e acaba ocorrendo o abortamento espontâneo. Então, Ana Rosa, o que você está me dizendo é que a mulher tem o seu corpo, mas existe uma outra vida, um outro corpo dentro dela e que ela não tem o direito de matar esse outro corpo. Um corpo que se hospeda ali até que ele tenha condições de se gerir, de sobreviver no ambiente. Certo. Agora, exatamente, isso é muito interessante, né? Dizem que se o neném está precisando, o embrião ou o feto, eu gosto de falar neném, gente, porque já põe na minha mente que é um ser, é o neném que está ali dentro. Parece uma coisa, fica despersonalizada, né? Não é? Quando a gente fala um embrião ou feto, né? É uma não criança. é um neném, é uma criança, é um ser que está ali, não é verdade? Qual a visão que a doutrina espírita tem sobre este assunto? O primeiro ponto é que a concepção, a vida, ela começa na concepção. A partir do momento da fecundação do óvulo, o espírito ele está ligado já àquele corpo em fase inicial e a partir dali o espírito ele vai participar do desenvolvimento, do planejamento, de tudo que vai decorrer da gestação. Vai compartilhar emoções com a mãe, com o ambiente. Então, o primeiro ponto é a gente saber que a partir do momento da concepção já existe vida. A doutrina espírita ela nos fala que o espírito ele preexiste ao corpo e ele continuará após a morte deste. Então, essa questão do início da vida, a questão que ligada à espiritualidade, à transcendência do ser, ela não pode ser separada da ciência. A gente vive um reduto, às vezes uma pressão, de que a ciência ela tem que ser materialista. E a gente sabe que existe um número enorme de cientistas que quanto mais se estuda, quanto mais pesquisas fazem, quanto mais estudam, comprovam que o acaso não pode ter criado a vida. Então essa visão de que a ciência tem que ser materialista, ela na verdade é uma visão unilateral. É um preconceito contra os cientistas que estão descobrindo que a vida ela transcende também a matéria, ou pelo menos aquilo que a gente pode, pelos nossos instrumentos, medir, pesar, enfim. Agora, existe realmente uma série de situações que a mulher passa no momento de gravidez, né? E nós vamos conversar sobre essas dificuldades e refletir sobre inúmeras outras saídas que a mulher pode ter além do aborto, né? Nós vemos muito bem que as religiões, elas trabalham pela vida, elas procuram focalizar a mente humana para a vida, para as coisas boas. O que você pensa a respeito disso? Na verdade, a gente, até hoje, nenhum laboratório
apesar de todas as condições, com aminoácidos, condições próximas ao início da vida, se conseguiu criar vida. Então, a vida é um bem indisponível. Ninguém tem o direito de dispor, muito menos de levantar essa questão do aborto a nível público, a nível de Brasil, sem falar sobre a vida. A vida é indisponível. Vamos falar, você está abordando isso, sobre o aborto como questão de saúde pública. No centro, no cerne da questão do aborto, a gente tem a gravidez indesejada. Disparada, a maior causa que leva uma mulher a praticar um aborto é não ter condições financeiras ou não desejar aquela gestação. Então, o primeiro ponto em relação ao aborto provocado, é um programa de planejamento familiar, de acesso à educação. Em termos de saúde pública, o impacto econômico, social, a diminuição de sobrecarga do Sistema Único de Saúde seria muito maior se nós investíssemos em educação, em esclarecimento da população, em maternidade e paternidade conscientes, do que na legalização do aborto. Então é mais uma saída em prol da vida, de auxiliar aqueles que estão promovendo a vida. Isso. E essas estatísticas, a gente vê estatísticas falando de 1.400.000 abortos no Brasil por ano. Na verdade, são interpretações de dados, de internações, de intercorrências de gestações. Nós não existem dados concretos sobre o aborto provocado, porque o aborto provocado é considerado crime e ele não pode ser registrado. Então, na verdade, essas estatísticas elas são interpretadas por pesquisadores, por várias frentes, várias organizações, só que são interpretações de dados, suposições em cima de dados do SUS. Então, quando nós interpretamos, quando nós falamos, a gente tem que ter muito cuidado para a gente não se basear nisso e absorver isso como uma verdade, porque isso não está estabelecido. Agora vamos conversar um pouquinho sobre as consequências do aborto para a mulher, porque nós sabemos que pode haver consequência física, há com certeza consequências psicológicas, espirituais. Quando a gente fala do aborto como uma questão de saúde pública, a gente vê que o sistema de saúde ele já tem uma sobrecarga, não consegue oferecer a todos os que necessitam apoio psicológico, acompanhamentos outros, inclusive médico, um amplo acompanhamento a todos os que necessitam. O aborto ele traz para a psique feminina as consequências que ficam à margem dessa discussão. Quando se discute em termos jurídicos, em termos financeiros, econômicos, não se leva em conta quais são as consequências para o psiquismo feminino da interrupção de uma gestação. Então, essa discussão, as mulheres, elas não podem deixar que isso fique à parte. A questão da maternidade, a gente tem a doutora Hannah Wolff, que é uma psicanalista, que fala sobre as mulheres que praticaram um aborto na menopausa, como isso retorna, as feridas do sentimento feminino, as feridas da psique feminina. Então, como essas mulheres vão ser atendidas? Como essas mulheres vão ser acolhidas? Então, isso fica à margem, isso não é discutido. Do ponto de vista espiritual, do ponto de vista físico, a gente tem consequências, a gente pode ter lesões uterinas. A mulher tem 3 vezes mais chance de morrer num aborto do que numa gestação. Olha, esse dado é importante para todos nós, né? Nós avaliarmos isso. No Chile, por exemplo, onde o aborto ele não é legalizado, ele é o país que tem menor índice de mortalidade materna na América Latina. Então, dizer que a legalização do aborto vai diminuir a mortalidade materna também não é verdade. E a gente tem consequências espirituais. Quando a mulher, ou o casal, porque a gente fala muito do aborto e põe toda a responsabilidade na mulher. Na verdade, a gente tem responsabilidade dividida, do pai e da mãe. Importante. Então, quando a mulher, quando aquele casal, quando aquele espírito, ele vai se predispor a reencarnar, quando se inicia esse processo de reencarnação que envolve 2 seres, 3, envolve toda a família, você tem um planejamento. A reencarnação é a oportunidade que o espírito tem de evoluir, de se tornar feliz, de se tornar pleno. Então, essa interrupção traz consequências para o espírito que está reencarnando e para aqueles que colocam obstáculos a essa reencarnação. A gente também sabe que a doutrina espírita trabalha com a questão do esclarecimento. A doutrina espírita ela é uma doutrina de libertação do ser, de plenificação. Ela não é uma doutrina punitiva. Nós trabalhamos, a doutrina espírita ela é educativa. Então, na verdade, a questão do aborto, ela envolve uma questão de esclarecimento do indivíduo a respeito da realidade do ser, da sobrevivência da alma e da educação do indivíduo com relação ao seu próprio corpo, da gestação, do planejamento, sua educação sexual.
Isso não é discutido, isso fica à margem. É muito importante também nós darmos uma palavra para aquela mulher que já cometeu o aborto. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Na verdade, todos nós, no nosso dia a dia, na nossa vida, em outras vidas, já cometemos várias atitudes que não estão de acordo com a lei de Deus, né? Não estão de acordo com a lei de Deus que permite a cada um, né, que nos dá a vida. E dar-nos o livre-arbítrio também, não é? Então a gente não deve carregar culpa, nós não devemos carregar culpas, nós devemos transformar a angústia, né, quando descobrimos que algo não está de acordo com o programado, transformar essa angústia em estímulo para a nossa renovação e para a nossa mudança, nos educarmos, nos esclarecermos e modificarmos o nosso ponto de vista. Isso, não vamos nos afundar na culpa, mas vamos caminhar, nos melhorando cada vez mais. E uma palavra para aquela mulher que está pensando na possibilidade do aborto. Não aborte. Seja pela vida, trabalhe pela vida. A gente passa por situações difíceis em vários momentos, mas a gente vê que Deus, ele não deixa sozinho. Então, o que hoje pode parecer um problema, amanhã, quem sabe, esse espírito não vai ser o espírito amigo que vai vir trazer felicidade, trazer consolo, abrir, né, para descortinar novos horizontes para aquela mãe, para aquela família. Fala um pouquinho sobre a questão do planejamento familiar, que é tão bom nós prevermos, planejarmos a nossa vida, organizarmos. Essa é uma discussão que tem que estar no cerne da família. Os pais, eles têm que conversar com seus filhos sobre a sexualidade, né? A questão da gravidez na adolescência é um problema grave hoje em dia. E, aliás, tem aumentado. E a gente vê assim, que os adolescentes, quando engravidam, em 90% dos casos, o aborto ele passa pela cabeça dos adolescentes. Por quê? Porque não foi uma gestação planejada. Então, a gravidez na adolescência, o planejamento familiar, a questão socioeconômica, o se preparar também espiritual e moralmente para ter um filho, tudo isso tem que estar no cerne da discussão na família e na sociedade. Dona Ana Rosa, muito obrigada pela entrevista. Palavras de Madre Teresa de Calcutá em seu discurso proferido na ONU em 1994. Qualquer país que aceite o aborto não está a ensinar o povo a amar, mas ensina-o sim a recorrer a qualquer tipo de violência para alcançar o que pretende. Chegamos ao fim de mais uma edição do programa Espírito e Vida, um programa da Federação Espírita do Rio Grande do Norte. Para entrar em contato com a equipe do programa, envie seu e-mail para espiritovida@yahoo.com.br. Agradecemos a sua sintonia. Contamos com a sua presença na próxima semana. Muita paz.